Opa, alô gente, boa noite, desculpe o atraso, tivemos um problema aqui, estamos no ar. Começamos agora o Economia é Fácil, o seu programa de economia da Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, www.clwebradio.com. É a sua web rádio, a voz da classe trabalhadora. Eu sou Almir Cesar Filho e começo o Economia Fácil. O tema de hoje é o programa Verde e Amarelo, o programa do governo Jair Bolsonaro, planejado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, desenhado por sua equipe, que é um programa de geração de empregos, de estímulo à geração de empregos pela iniciativa privada. Então vamos tratar hoje aqui no Economia Fácil de 14 de novembro de 2019. A gente está começando um pouco atrasado, peço desculpa. Vendo aqui se está sincronizado. Vendo aqui com o Antônio de Pádua Figueiredo, que está lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre. Eu estou aqui transmitindo da redação da nota da Agência de Notícias Alternativa. Aproveitando, gente, a gente pode, inclusive, trocar uma ideia. Vocês podem mandar perguntas, dúvidas, críticas e sugestões. Podem deixar um recado nas nossas redes sociais, inclusive aqui embaixo da live. Vou ficar citando aqui as pessoas que estiverem mandando um alô. Pode aí mandar pergunta, pode comentar, porque a ideia é ser interativa. Você também pode mandar um e-mail para economiafácil@gmail.com, economiafácil@gmail.com é o e-mail aqui do nosso programa. Então eu vou pedir a você que estiver nos assistindo, dá aquele like, compartilha, e depois estiver eventualmente assistindo esse vídeo pelo nosso canal no YouTube, também é a mesma coisa. Aperta lá o like, compartilha, se inscreve no canal e, é claro, aperta lá o sininho para toda vez que a gente tiver subido um vídeo novo, você ficar ligado, tá recebendo, ser notificado, tá bom? Aqui o Economia é Fácil, versão estendida, que vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Se a gente tivesse conseguido começar na hora, a gente teve um pequeno atraso, por isso que eu já estou comentando, já estamos em sincronia com a Web Rádio Censura Livre. Então, Antônio de Pádua Figueiredo, muito obrigado, e está lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre, fazendo as transmissões para todo o Brasil, para toda a internet, tá bom? Aqui eu só consigo no máximo administrar a live, então por isso a gente precisa estar em sincronia, tá bom? Falei sobre o programa Verde e Amarelo, programa de estímulo à geração de emprego do governo Jair Bolsonaro. Foi anunciado nesta segunda-feira, na segunda-feira, dia 11. Ele parece que é uma nova etapa dos projetos do ministro da Economia, Paulo Guedes, de aprofundar uma agenda que ele considera uma agenda de transformação liberal da economia brasileira. Essa segunda parte da agenda ele começou a implementar na semana passada, apresentando um pacote de 3 projetos de emenda constitucional que altera o orçamento da União, no tocante a gasto, percentual de gasto, acesso aos fundos setoriais, e também uma reforma administrativa, uma reforma sobre regras sobre servidor público, salário, contratação. Diz que vai congelar o salário dos servidores públicos 2 anos, vai congelar os gastos sociais, né? Vai desvincular, né, as receitas dos gastos com saúde, educação, etc. Então, você aqui vai ouvir um pouquinho sobre isso aqui no Economia é Fácil, mas também, né, alguns dias depois,
né? Isso foi apresentado na semana passada, na quarta, quinta-feira. Nesta segunda foi apresentado o pacote de estímulo à economia. O que consiste esse pacote? A economia. E por que isso? A economia brasileira está bem parada, né? Então, e nada está fazendo deslanchar a economia, a geração de emprego. Nós estamos aí com um desemprego na casa de 13 milhões de pessoas, dados oficiais de chamada desocupação. Ela não inclui o chamado desemprego por desalento, que é quando o trabalhador e a trabalhadora param de procurar emprego, e também a chamada subocupação, que é quando o trabalhador acaba procurando um emprego com menor salário ou com uma exigência de menor capacitação, né? Frequentemente é o bico, é o por conta própria, né? Entra nesse tema da desocupação. O desalento é quando o cara simplesmente para de procurar e aí não entra mais nem nas estatísticas. E o que consiste o programa Verde e Amarelo? É um programa de incentivo à geração de emprego para jovens de 18 a 29 anos que busquem a inserção no mercado de trabalho. A expectativa do governo é que a iniciativa consiga gerar algo em torno, pelo menos ao longo de 3 anos, algo em torno de 4,5 milhões de empregos. Também estão previstas medidas de qualificação de mão de obra. Qual é o ponto curioso nisso? O programa se utiliza de desonerações nos encargos sociais em cima das empresas. Então, as empresas terão desconto, abatimento no pagamento de encargos sociais, que são os impostos que incidem sobre a folha de sobre a folha salarial, sobre os seus funcionários. É uma medida que foi adotada pelo governo Dilma Rousseff e sofreu muitas críticas, inclusive pelos integrantes da equipe econômica de Jair Bolsonaro. Dado essa informação, depois a gente destrincha mais um pouco, vamos a algo curioso, né? Desde o lançamento, na segunda-feira, o anúncio, e na sequência foi o texto divulgado da medida provisória. Então não é um projeto de lei, né? O governo já editou a medida provisória, significa que já tem status de lei até ser derrubado pelo Congresso Nacional ou aprovado imediatamente. E vários especialistas já se debruçaram sobre o texto, inclusive eu me debrucei sobre o texto, comentei durante o quadro que nós temos de segunda a sexta no programa Boletim Censura Livre, com meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo, brilhante jornalista, que é o âncora desse programa. Eu comentei a respeito do programa do governo, né? Durante o nosso programa de rádio. E uma das coisas que mais, assim, que vão no centro da questão crítica do programa. O programa Verde e Amarelo pode gerar um processo de substituição de profissionais mais experientes por mais jovens. O que é? Você demitir funcionários com faixa etária maior que 29, portanto com mais experiência, às vezes, em muitos casos, inclusive, maior qualificação e também com maior salário, demitir eles para contratar esses trabalhadores com menor salário e que são alvo de menor custo porque estão com menos encargos sociais. Mesmo que eles sejam menos produtivos. Mas aí a relação produtividade e custo, se a produtividade é menor, mas o custo for bem menor, inclusive mais que proporcional, as empresas vão substituir a mão de obra. Então essa é a primeira grande crítica. O governo, questionado nas entrevistas coletivas, nas entrevistas que os representantes do governo deram, disseram que isso não será permitido, mas não informou como será
a fiscalização. E vale lembrar que quando essa medida foi adotada pela presidente Dilma Rousseff, no momento que a economia, tudo bem, não estava mal, mas ela estava estagnada, tinha estancado, né? O desemprego até não estava baixo, mas a economia estava estancada. Nós estávamos vivendo o chamado pibinho, e agora, minha filha, isso é bem pior. Nós estamos aí oscilando entre 0 e 1. Nós não estamos agora falando em 1 e 2%. E naquela época não houve uma fiscalização para exigir os tais investimentos, porque na época não estava se cobrando contratação, a redução dos impostos, de encargos, não era tanto para contratação de funcionários e sim para realizar investimentos, né? Comprar ativos, equipamentos, investir em instalações físicas. E isso, na prática, não aconteceu, tá bom? Então, e as empresas não foram cobradas, não foram exigidas. Então, essa é a situação. Outra coisa que está sendo alvo de muita crítica, o programa, a elevação da rotatividade da mão de obra é um outro efeito possível. Os números no Brasil já são alarmantes. No período de 2001 a 2017, foram demitidos sem justa causa pelas empresas algo em torno de 283 milhões de trabalhadores. Óbvio, a população brasileira é muito menor que isso, né? É 210 milhões, um pouco maior. Mas isso significa que a mão de obra foi sendo demitida e contratada. Foi muita gente demitida no período. Então, uma alta rotatividade. E isso é muito ruim, porque faz com que esses trabalhadores vão e voltam no seguro-desemprego, eles não conseguem se planejar, eles saem, eles acabam em alguns períodos não contribuindo para o INSS, né? Eles têm queda abrupta de renda, então eles consomem menos, também pagam menos impostos. Então esse foi um dos grandes perigos que nós estamos às voltas, caso volte a ser adotado um programa desse estilo, né? Porque você pode simplesmente contratar esses funcionários durante o período de vigência e depois mandar eles embora. Simplesmente contratar eles para desfrutar do benefício tributário. E também demitir o trabalhador que já está contratado simplesmente para substituir um trabalhador por outro. Então, é um tipo de programa que pode estimular a rotatividade da mão de obra. Outra questão é os incentivos, né? Antes de entrar nos incentivos, vou falar a questão sobre mão de obra, faixa etária. O programa Verde e Amarelo não inclui pessoas com mais de 55 anos que não estão ainda aposentadas. Isso chegou a ser esboçado, segundo relatos da própria equipe econômica, mas no final não foi integrado à versão final do programa. E isso pode ser um problema, porque é justamente a outra faixa etária que mais é alvo de desemprego no país, porque esse pessoal ainda não consegue os anos de contribuição para o INSS, para garantir o benefício da aposentadoria. As empresas têm profunda discriminação com eles, por vários motivos, porque em muitos casos eles têm salários mais altos, né, pela experiência profissional, ou são menos produtivos porque têm mais doenças, né, ou estão associados a processos de trabalho mais antigos, e as empresas já querem passar processos de modernização. Então, eles são alvo de problemas na contratação. Então, eles são um setor vulnerável e não é alvo do programa. E vão se tornar ainda menos atrativos em vista à concorrência do setor mais jovem de 18 a 29 anos. Então, nós temos um problema ainda maior, porque esse setor, até mesmo com a reforma da Previdência,
ficou ainda mais difícil se aposentar. Então, eles vão estar concorrendo no mercado de trabalho, vão estar precisando buscar vagas no mercado de trabalho e vão ter dificuldades. Então, esse programa tem mais esse problema. E outra coisa, gente, os incentivos, né, para eliminar os gastos das empresas com o INSS, né, uma alíquota de 20%, com o Sistema S, com o salário e educação. A contribuição para o INSS cai de 8% para 2%, e a multa em caso de demissão sem justa causa é reduzida pela metade, para 20%. As empresas poderão compor até 20% do seu quadro com os funcionários dessa modalidade. Aí vocês vejam, no momento que o governo alega que o INSS tem muitas despesas e tem problema de receita, o governo vai cortar a receita do INSS das empresas. Isso é totalmente contrassenso. O governo acabou de fazer uma reforma da Previdência draconiana com o trabalhador, super dura, aumentando o peso das receitas. O trabalhador vai contribuir mais anos e com alíquotas maiores e vai se aposentar com um salário menor, com uma aposentadoria, com um benefício menor. E aí o governo agora concede uma redução de contribuição das empresas para o INSS. Isso é um contrassenso, né? E outra coisa, você vai reduzir a multa rescisória. Então as empresas vão ter facilidade para demitir funcionários no momento que você quer contratar e ao mesmo tempo reter os funcionários na empresa, né? Outro ponto, você vai estabelecer uma cota de 20%, né? Você não está dizendo, a mais, contrate a mais. Então eu posso eliminar os funcionários que eu já tenho com salários maiores até o percentual de 20%. O governo até estabelece essa cota para as empresas não botarem todos os seus funcionários assim. Mas você, geralmente o teto é o teto e vai ser preenchido até o teto. Então, além de reduzir direitos trabalhistas, o programa diminui a arrecadação do INSS, caso os novos empregos respondam pela maior parte da oferta de novas vagas. O resultado vai na contramão do que propõe o governo ao defender a reforma da Previdência. Então, após 2 anos de fracasso na geração de empregos, através de forte redução do custo de contratação de mão de obra, vale lembrar que no governo Temer, logo no início do governo Temer, pós-impeachment, ele fez a reforma trabalhista, reduzindo o custo da mão de obra, né? Reduzindo o direito dos trabalhadores, as empresas pagando menos esses direitos, e o resultado não é aumento da contratação da mão de obra. A mesma coisa, o governo gerou uma terceirização ampla, né? Mudando a lei de terceirização, permitindo, e não houve a geração de novos empregos. Então, é um fracasso, é reconhecer o fracasso da reforma trabalhista, das 3 reformas trabalhistas, as 2 de Temer, que foi alteração na CLT, alteração na questão dos terceirizados, e agora a do Bolsonaro, a chamada MP da Liberdade Econômica. Então, não houve geração de emprego. E outra coisa é reconhecer o fracasso da tal confiança que tanto o governo tem, primeiro, o governo Dilma, quando ela deu aquele cavalo de pau no primeiro ano do seu segundo mandato, que praticamente foi o único, né, porque menos da metade do segundo ano ela caiu, não gerou confiança nenhuma. O governo Temer foi derrubado, inclusive, subiu, derrubando Dilma, com um discurso de restabelecer a confiança dos investidores, com reformas neoliberais para retomar a confiança, com ajuste fiscal, aquela PEC do congelamento do orçamento, não houve investimento. E agora Bolsonaro, inclusive com a defesa que só fazendo a reforma, só propondo, inclusive, e tramitando a reforma da Previdência, iria ser retomada a confiança, não houve. Não houve a geração de emprego. Então é reconhecer o fracasso. O próprio Guedes, ao longo do ano, em várias oportunidades, foi questionando,
Ministro, por que o senhor não faz um programa de incentivo à geração de emprego? Ele diz, reforma da Previdência é mais do que o suficiente. Ela é a sinalização da retomada da confiança, os empresários vão investir. Não houve isso. Os empresários não investiram. Né? A fada da confiança, fada madrinha, não trouxe a Cinderela para o baile e, muito pelo contrário, fugiu, deixou não só um, como os dois sapatinhos pelo meio do caminho, tem príncipe nenhum, né? Tô falando isso porque é a famosa fábula da fada da confiança, né? Da fada madrinha da confiança. Por isso que eu tô fazendo essa piada. Desculpe se ela foi de mau gosto, tá bom, gente? Então, a gente já está na metade do programa, eu queria saudar os nossos ouvintes, agradecer. Você está ouvindo a Web Rádio Censura Livre, www.crwebradio.com. Você também pode ouvir a nossa web emissora pelos aplicativos de Rádio Nets e Rádio e também baixando o nosso lá na Play Store, nosso aplicativo exclusivo. Os aplicativos de rádio online, inclusive o nosso, você pode instalar inclusive no Smart TV, não só no smartphone e no tablet. E aqui é o programa Economia Fácil, toda quinta-feira às 20 horas. Eu queria aqui registrar a presença, né, online dos nossos ouvintes. Na escuta, a Dori Silva, a Rita Lima, a Gisele Almeida, o Fabrício Rocha, o Samuel Coutinho, a Cleonice Ribeiro, a Sara Uchoa, o Francisco Freire, diretor da Rádio Difusora Aliança, um abraço. Também está na escuta o Daniel Melo e o Josivaldo Lopes da Silva, tá? Então, queria aí registrar esses ouvintes. Deixa um recadinho, né? A Fábia Cristina Santos Macedo deixou assim, vai crescer o desemprego? Eu acho que vai crescer o desemprego. Né? Como por tudo que eu acabei de dizer para vocês, né? Vai ampliar a rotatividade, vai gerar um efeito de substituição de mão de obra, né? De faixas etárias, de perfis. E outra coisa, é uma medida que é recessiva, porque se o cara vai ser demitido, ele não vai receber a multa, vai receber uma multa rescisória menor. Com isso, ele vai ter menos dinheiro para consumir durante o período de intervalo entre um emprego e outro. E outra coisa, reduz a arrecadação do governo. Se reduz a arrecadação do governo, o governo, tão preocupado com o equilíbrio fiscal, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir a despesa. Reduzindo a despesa, vale lembrar, a despesa do governo ela é uma faca de dois gumes. Porque ela também gera a sua própria arrecadação. Porque o governo, com despesa, contrata funcionários, terceirizados ou servidores públicos, contrata empresas, faz obra, né, faz os gastos públicos. Esses gastos geram impostos que entram para o caixa do governo. Então, você tem um efeito circular. Então, quando você reduz a despesa, você contraciona, puxa o freio da despesa, você gera, na sequência, né, uma queda na própria arrecadação do governo. Então, o governo ficou tentado eternamente a fazer sucessivos ajustes fiscais. Por isso, inclusive, é que é muito ruim essa lógica do ajuste fiscal, do equilíbrio fiscal, custe o que custar, né? Outra coisa, o governo vai extinguir também a multa adicional de 10% do FGTS, sem justa causa. Faz parte da medida provisória do Programa Verde e Amarelo, que só para registrar aí, é a medida provisória 905 desse ano. O Programa Verde e Amarelo tem esse nome, ele faz lembrar que o governo Bolsonaro, durante a campanha eleitoral, justificou que o trabalhador teria que escolher direitos ou emprego, como se isso fosse possível ser feito, né? E que queria, por fim, a carteira de trabalho azul e criar uma carteira de trabalho verde e amarela. Aquela coisa, um discurso patriotada, que não tem nada a ver com a economia, muito menos ainda com uma economia a serviço dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque é o que interessa, certo? Então, a contribuição social, tem uma série de coisas aqui com detalhes
que eu não sei se vai dar tempo para a gente falar, mas eu queria dizer algo que é importante colocar, né? Aqui, ó, os empresários reivindicavam o fim da multa adicional de 10% sobre o FGTS, no caso de demissão sem justa causa. A decisão faz parte. A MP, no texto, no caso, não alterou o pagamento da multa de 40%, definida pela Lei Complementar de 2001, né? Porque da forma que eu acabei falando, poderia gerar esse entendimento, tá? Então, só fazendo essa precisão, esse quase reparo, não chega a ser um reparo. Essa multa adicional foi instituída lá em julho de 2012, na época que o governo estava concedendo desonerações, e por isso se tornou um imposto que, de certa maneira, era irregular, né? Que aumentou, elevou os custos trabalhistas. A contribuição social de 10% ela foi criada pela Lei Complementar 110/2001 e teve por objetivo pagar os expurgos dos planos econômicos, verão nas contas dos trabalhadores no fundo de garantia, que geraram uma perda de 44 bilhões até o ano de 2001. E o FGTS, gente, é uma conta que precisa, não só individualmente, já conversamos, tivemos um programa aqui sobre FGTS, a importância do trabalhador e da trabalhadora ter essa conta, não mexer nela, como também ela como um todo, porque ela financia vários gastos sociais, vários investimentos sociais, né? A habitação, ela financia projetos de infraestrutura, principalmente saneamento básico para estados e municípios. Então, é algo muito importante não ser bulido, como dizem no interior, né? Outra coisa que é terrível que o governo vai fazer, que é para poder financiar esse abatimento do INSS, da folha, para os trabalhadores jovens que vão ser contratados pelo programa, os trabalhadores de 18 a 29 anos, o governo vai instituir a cobrança do INSS para os trabalhadores desempregados que estiverem recebendo o seguro-desemprego. É isso mesmo. O governo vai instituir um imposto para desempregados. Você está desempregado, você vai pagar um imposto porque você é desempregado. É isso mesmo que o governo está fazendo. Em vez do governo instituir uma cobrança sobre imposto sobre grandes fortunas, tá? O governo está instituindo um imposto sobre os desempregados, para financiar o quê? O abatimento de imposto em cima das empresas. Aí você vê, você acha isso bom? Você que é desempregado, você já está na lama, está na dificuldade, perdeu o emprego. Geralmente, se você está recebendo seguro-desemprego, o seguro é muito menor que era o seu salário. E é um seguro, uma coisa que dura até 5 parcelas, depois acaba. Você vai ter que se virar. E é algo que você contribuiu, porque você pagava o seu INSS para, entre outras coisas, receber isso. Você vai pagar imposto? Você que está em dificuldades financeiras, está desempregado, está precisando de um dinheiro, inclusive para fazer uma capacitação, ou dinheiro para correr atrás de um novo emprego, vai pagar um imposto? E as grandes empresas vão ser abatidas de imposto? Você que é pequeno empresário, pode até ser, mas o programa poderia até gerar isso. Olha, regra diferente. E de fato, o micro pequeno empresário, ele tem regra à parte. Tanto ele que é micro pequeno empresário, EPP, empresa de pequeno porte, e o MEI, porque eles estão sobre a regra ou do simples ou do super simples. Então eles não pagam esses impostos. Então, gente, você que é microempreendedor, empreendedor de economia solidária, empreendedor familiar, não entre nessa esparrela desse discurso dos grandes empresários, porque eles saem ganhando. Inclusive com outra coisa, porque você que é pequeno, você precisa
muito da demanda aquecida da economia, precisa dos trabalhadores assalariados com renda para consumir o seu produto e o seu serviço. A grande empresa, geralmente, é o que produz um tipo de mercadoria que a gente chama de inelástico. Né? Então, ele não varia a demanda ao longo do tempo, a partir da variação da atividade econômica ou da renda geral da economia. Tá? Então, gente, veja bem, o grande empresário não precisa da demanda estar aquecido ou não, ele vai estar sempre ganhando dinheiro. Você pode ver quem está aí bombando na Bolsa de Valores, enquanto a economia está muito mal, um monte de empresa fechando, falindo, demitindo. E especialmente os grandes bancos. Inclusive os grandes bancos, agora aí com a mudança da lei, vão poder obrigar seus funcionários, os bancários, a trabalhar final de semana. É isso mesmo. Então, o governo instituiu um verdadeiro pacote de maldade com a desculpa de gerar empregos. Emprego pode até ser gerado, mas será demitindo trabalhadores né, aumentando o custo, o imposto sobre o trabalhador mais pobre, certo? Em benefício do grande patrão e dos banqueiros. Então você, micro e pequeno empresário, você é trabalhador, não se esqueça disso. Você pode não ser trabalhador assalariado, mas você é trabalhador. Então quando sofre os trabalhadores, você sofre junto, inclusive dobrado. Então fique ligado, não seja enganado com essas desculpas furadas do governo, com essa proposta, tá bom? Gente, vocês estão ouvindo a Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Sou Almir Cesar Filho e esse aqui é o Economia Fácil, o seu programa de economia, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 20 horas. Vou citar aqui alguns ouvintes que a gente conseguiu registrar. Queria mandar um abraço para a Vera Duarte, o Luiz Torres Pinheiro, o Eduardo Nogueira da Silva Nogueira, Suzete Neves, Sani Souza, né? A Sani fez até uma carinha de raiva, mas não foi de raiva comigo não, tá? Ela fez uma carinha de raiva com a proposta, tá bom, Sani? Um forte abraço. Gente, uma das coisas que eu queria já registrando, já indo aí para nossa reta final do nosso programa, né? É que há um erro de diagnóstico do governo. Esse erro de diagnóstico é até proposital. E os remédios, inclusive porque há um erro de diagnóstico, o remédio está sendo aplicado errado, matando a conexão. Tivemos uma queda de conexão. Voltamos, tá? Você está ouvindo aí o Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Eu sou Almir Cesar Filho, você está ouvindo o Economia Fácil, versão estendida, toda quinta-feira às 20 horas. Estamos falando sobre o programa Verde e Amarelo do governo de estímulo à geração de emprego. Inclusive, o balanço até aqui é que não gera emprego, muito pelo contrário, tá bom? É uma edição piorada, muito piorada, daquele pacote de Dilma que teve milhões de problemas, inclusive foi criticado até pelos membros da equipe econômica, né, com um discurso neoliberal. Gente, eu estava falando do erro do diagnóstico. O problema da falta de geração de empregos no Brasil não é um problema da oferta agregada, ou mesmo do custo, não é um problema de custo. Nós já falamos aqui que uma redução de custo da força de trabalho não estimula por si só que as empresas contratem funcionários. O que estimula a empresa a investir, né, e a contratar funcionários é quando ele vê que o investimento e a contratação vão gerar um aumento de faturamento mais que proporcional ao aumento da despesa que ele vai ter com a contratação de funcionário e com o investimento. É isso que estimula as empresas a fazer investimento e contratação.
E como elas percebem que elas vai ter aumento de faturamento? Quando a demanda está aquecida, está tendo compra, né, de bens e serviços. Então, o problema da economia brasileira não é um problema do lado da oferta, como insiste a equipe econômica neoliberal primeiro do segundo governo Dilma, de governo Temer e agora do Bolsonaro, inclusive de maneira ainda mais extremada, mais radicalizada, né? O problema é de demanda agregada na economia. A demanda está fraca, as pessoas não estão consumindo, elas estão poupando com medo do futuro, né? Poupando não necessariamente fazer uma aplicação financeira, elas entesouram, inclusive deixando dinheiro em casa, né? Adiando compras de eletrodoméstico ou de investimento. As empresas estão fazendo a mesma coisa. E o governo sucessivamente tendo corte das despesas, né? Garantindo de maneira artificial superávites primários, cortando despesa. Então, o governo federal totalmente paralisado nesses últimos meses, não faz nada. Então, obras paradas, serviços cada vez pior, teve demissão de terceirizado, não houve contratação de novos servidores, não houve reajuste salarial dos servidores, os servidores com uma condição de trabalho cada vez pior, adoecendo ou ficando os piores, porque vai largando a profissão e aí muitas vezes vai ficando pior, o cara mais rabugento, mais mal educado, mais soberbo. Então, o que a gente chama em economia de seleção adversa, né? Porque seleção sempre dá uma ideia que fica os melhores, não necessariamente. Então, no caso da seleção adversa, fica muitas vezes os piores, e é essa situação que está generalizada na nossa economia, tá? Então, para registrar reforçar, há um problema de demanda. Então, o governo deveria entrar fazendo o inverso, deveria aumentar o gasto público. Ah, mas aí vai gerar desequilíbrio. Ué, ele poderia buscar formas de financiamento, instituir um imposto sobre grandes fortunas, fazer uma auditoria na dívida pública para, inclusive, reduzir o valor da dívida pública, que é paga hoje o gasto público, quase a metade do orçamento com pagamento dos juros da dívida pública, que são títulos na mão dos banqueiros, né? O governo gasta metade do orçamento com isso, enquanto gasta menos de 1%, por exemplo, com Bolsa Família. É isso. Tá? Quase a metade vai para banqueiro, e o banqueiro transforma isso em lucro. Ele não transforma isso em empréstimo para as pessoas. Outra coisa é a taxa de juros básica na economia muito alta. Ela está aí é o menor patamar da sua história, mas em termos reais é o maior, porque a inflação está muito baixa. Então a inflação, inclusive, está abaixo do centro da meta. Isso é sinal que a economia está devagar, quase parando. Então era o momento do governo ainda baixar ainda mais, inclusive vários estudos aqui estão apontando que a taxa de juros básica deveria estar abaixo de 3%, não 5%, deveria estar abaixo de 3%. Tá? Inclusive, a taxa de juros neutra, né, aquela que não gera inflação, nem reestimula a economia, é muito abaixo de 3%, deve estar algo em torno quase 2%. Então é muito baixo. No mundo todo, aí, os países estão com taxa de juros de 1 ou 0 ou mesmo negativa, taxa de juros nominal. Fora a excrescência que é a taxa de juros praticada ao consumidor final, no mínimo 20%, né, ao ano, quando no cheque especial ou no rotativo do cartão de crédito está 300% ao ano. Isso é a agiotagem oficializada. Tá? A agiotagem oficializada. Não é à toa agora que o presidente da Caixa Econômica posou ao lado do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que reduziu a taxa do cheque especial do banco pela metade. Ora, se podia pela metade, eu podia ter feito isso há um tempão. E não foi uma queda mais que proporcional, inclusive, à queda da Selic. Então inclusive pode ainda mais, abaixar ainda mais, certo? É uma excrescência que um banco público esteja registrando recordes de lucro às custas de empréstimos sobre o trabalhador, inclusive o trabalhador mais pobre, ao invés de melhora da eficiência. O preço estatal pode ter,
desde que seja na melhora da eficiência, tá bom? Então, há uma excrescência na economia e a gente vê endividamento das famílias muito alto, inadimplência. O resultado é que as empresas não investem, as famílias não consomem, inclusive porque não tem renda disponível para consumir, né? Então, essa é a situação generalizada da nossa economia. Inclusive, elas nem poupam, porque a renda é tão comprimida, a renda líquida, que ela nem consegue separar uma porcentagem. Ela paga em despesa, aquelas despesas mais básicas. Então, ela nem consegue ter uma poupança. Então, é outro mito aí, que o brasileiro não poupa por problema de cultura financeira, falta de educação. Mentira, mentira. As pesquisas já mostram isso, que as pessoas não conseguem sobreviver com as suas receitas e logo não sobra nada para poupar, tá bom? Uma última coisa que prova o problema disso é que, por exemplo, o PIB esse ano, uma projeção é que o PIB desse ano o PIB desse ano deve crescer algo em torno de 0,8%, menos que no início do ano se estimava. Se estimava que esse ano ia crescer 2,5%, né? Por quê? Porque Bolsonaro traria Paulo Guedes, eles propuseram reforma da Previdência, clima de confiança da economia, blá, 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 que a economia ia crescer 2,5%. Nós, quanto muito, vamos crescer 0,8%, portanto, menos que ano passado e que ano retrasado, que crescemos 1,1%, respectivamente. O que está se falando? Se não houvesse agora a liberação de saque do FGTS, tem o boletim macrofiscal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, não sou eu falando, não é os pesquisadores, especialistas, esquerdopatas da oposição ao governo. O próprio governo está dizendo que se o governo não tivesse a liberação do FGTS, o Brasil só cresceria 0,55%. Então, portanto, 0,33 pontos percentuais a menos. Certo? Então, vocês vejam a situação da economia e que é o problema de demanda e não um problema de oferta. E essas reformas estruturais do governo atuam no lado da oferta. E pior, porque eles dizem que atuam no lado da oferta, mas na verdade eles estão, inclusive, gerando problema na demanda. Então, se a demanda tivesse dada, mas a oferta você pudesse até animá-la, a economia ia crescer, mas nem isso está acontecendo. Você está gerando reformas neoliberais que são recessivas, que tiram dinheiro, renda para a demanda efetiva da economia. Logo, a economia não cresce, não gera empregos, não há investimento, tá bom? Com impacto na própria arrecadação do governo. Então você tem uma espiral descendente, mês a mês, recorrentemente, crônico, né? Então, nós temos esse problema na nossa economia. Então, o programa verde e amarelo é muito ruim, é mais um pacote de maldades sobre o trabalhador e a trabalhadora, seja o trabalhador assalariado, seja o trabalhador empreendedor, né? Então, tá aí toda a minha análise para vocês. Dúvidas, críticas e sugestões, pode botar lá no comentário aí nas nossas redes sociais da Web Rádio Censura Livre, mandar um e-mail para economiafácil@gmail.com, para a gente aprofundar inclusive no outro programa. Eu já estou aqui na reta final, já encerrando. Queria mandar os últimos beijos e abraços para os nossos ouvintes que a gente conseguiu registrar aqui, tá bom? No nosso programa Economia Fácil, versão estendida. Eu queria pedir para os nossos ouvintes que estiverem nos assistindo por vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube, apertar lá o like para fortalecer o projeto, compartilhar, tá bom? E, é claro, deixar um comentáriozinho, um recadinho, um beijo, um abraço, legal. Poxa, você podia explicar tal coisa no próximo programa, ou isso aqui ficou vago, tá? Então eu queria registrar aqui, né, os ouvintes, o Paulo Paiva, o Andrade, o Paulo Paiva inclusive deu uma boa noite a todos, o Aquiles Chaves,
a Bia Mesquita, a professora Gleicimar Gonçalves de Lima, que inclusive compartilhou a live, agradecemos. A professora Ortélia Moraes, nossa apoiadora financeira, está na escuta, agradecemos a ela. A Maria Petit Marciano também. A professora Ortélia respondeu o recado lá nos comentários. É um prazer contribuir para esse projeto maravilhoso. Muito obrigado, Ortélia. Queria, inclusive, antes da gente encerrar nosso programa, pedir né, aquela contribuição financeira. A Web Rádio Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos, é um projeto de trabalhador para trabalhador. Você teve a oportunidade de ouvir algo que boa parte da imprensa não falou e não vai falar, porque a grande imprensa, inclusive, só caça, pinça especialistas que ela quer ouvir. Geralmente gente do mercado financeiro, em muitos casos nem gente que é economista formado. Eu sou economista formado com pós-graduação, trabalho como economista, só que eu estou sempre vendo o lado do trabalhador e da trabalhadora, eu sou parte da classe trabalhadora, estudo e falo por essa perspectiva. Não estou aqui falando coisas a serviço dos patrões, dos grandes patrões, do grande capital. Mas para a web rádio ter esse espaço independente, ele tem que ser independente dos grandes patrões. Então nós não temos anúncio publicitário e as grandes empresas não são donas da web rádio, porque toda a grande imprensa, os bancos principalmente e as grandes empresas são os principais anunciantes. Então as empresas de comunicação estão na mão deles por causa disso. Estão na mão deles porque eles devem aos bancos, ou os bancos são donos de veículos de comunicação. Eu posso citar alguns aqui, né? Atrás do discurso de neutralidade jornalística não tem nada, mentira. Eles são bancos são donos de veículos de comunicação. Então a gente precisa ficar independente. Para ser independente, a gente precisa de contribuição individuais e coletivas de trabalhadores. Então você tem um sindicato, uma associação de bairro, venha participar conosco. Aqui a gente tem programas na nossa grade, tem espaço na grade para programas de trabalhador e trabalhadora. Então, faça sua doação, tá? Eu vou colocar inclusive aqui, ó, nossa conta corrente, Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2, tá? Vou repetir, Banco Bradesco, com agência 6.666, são 4 6, conta corrente 5.602-2, 56022, tá bom, gente? Doe qualquer valor para a nossa web rádio Censura Livre, tá? Para entrar em contato com a gente, é o nosso WhatsApp, que eu esqueci de falar no início do programa e ninguém me lembrou, gente, tá? 21, código de área, 99833-6490. Vou repetir, 21 99833-6490. É a nosso WhatsApp. Antes de encerrar, lembrar vocês que esse domingo, dia 17 de novembro, hoje o programa está sendo gravado 14 de novembro, tá? Então, neste domingo, 17 de novembro, vai haver a primeira confraternização da Web Rádio Censura Livre, com o objetivo de arrecadar recursos nesse primeiro ano, né? Arrecadar recursos para cobrir os gastos da emissora, como também, né? Confraternização. Então adquira aqui, ó, adquira o nosso convite. Você pode depositar o dinheiro na conta e mandar o comprovante para os nossos e-mails ou para o Messenger, né? Para o nosso Messenger ou para o nosso WhatsApp 2199-833-6490, tá bom? A festa vai ser lá na casa do Sintuf, que é na rua Desembargador Geraldo Toledo 29, lá em São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro. Lá na casa do Sintuf.
a partir das 11 horas deste domingo do feriadão, desse feriadão de proclamação da República. Será servido pelo valor de apenas R$10 um prato de estrogonofe de frango, acompanhado de arroz branco e batata palha. Bebidas serão cobradas à parte, vai ter água, refrigerante, suco e cervejinha, obviamente, tá? E vai ter música ao vivo, então vá lá, curta, aproveite a primeira confraternização, a confraternização de um ano da Web Rádio Censura Livre, um ano da emissora, não um ano que a gente está indo ao ar, porque a gente ficou operando em demo, né? Em testes, né? Mas o primeiro programa entrou ao ar esse ano mesmo. Mas um ano da nossa emissora, eu estou feliz da vida por participar desse coletivo de comunicação, inclusive aproveitar a oportunidade e homenagear o Antônio de Pádua Figueiredo, que é o nosso mestre do web jornalismo, nosso líder, né? A gente aqui não tem presidente, chefe, a gente brinca que é chefe, né? Mas o líder aqui da equipe e nosso mestre, porque ele nos ensina, nós somos aprendizes, já estou aí mais de 5 anos, conheço o Antônio há 20 anos, mas eu era bem gurizinho, tá? Eu era bem gurizinho, mas o Antônio, nos últimos 5 anos aí na Web Rádio Censura Livre, antes com o programa Censura Livre, né, que era um programa, a gente agora é uma programação inteira, então agradecer a ele pela parceria, pela amizade, pela liderança aí da Web Rádio Censura Livre. Claro, parabenizar toda a equipe, né, tanto a equipe de programas, né, a produção, os apresentadores, como também a equipe técnica, inclusive o Marcos, que faz a equipe técnica. O Antônio registrou aqui, eu também sou aprendiz. Todos somos, né, Antônio? Né? Aprendemos uns com os outros, mas com certeza eu sou mais do que você e você é a nossa referência. Né? Então ele está agradecendo. Então a gente tem que registrar, homenageá-lo por isso. Né? Uma outra pessoa que eu queria aproveitar e homenagear é a Deise Alvarenga, que também aprendo muito com ela, jornalista brilhante, veículo impresso, também foi co-âncora do antigo programa Censura Livre. Então, registrar também, ela que tem um programa que vai ao ar amanhã, às 18 horas, que é o Deise Alvarenga Entrevista. Então, fica aqui a dica ao vivo, programa inédito e ao vivo, transmitido diretamente lá do estúdio da Web Rádio Censura Livre, né? Eu estou aqui na redação da nota da agência de notícias alternativas, um cantinho que eu tenho aqui na redação, para os textos e os roteiros de economia e para o nosso programa aqui, o Economia é Fácil. Concluindo, a dica da semana, não é isso? A dica da semana, infelizmente, problema do espelhamento, que esse final de semana eu acho que a gente vai dar conta, nós vamos resolver. O Marcos prometeu, vai me ajudar, e o Antônio também, com as transmissões em live, né? Que a gente tem um problema na transmissão da live pelo Facebook, porque a gente transmite primeiro pelo Facebook e depois sobe para as outras mídias, né? Dica do livro que foi meu professor na faculdade, o João Sixu. O livro é Emprego, Juros e Câmbio, Finanças Globais e Desemprego. Então é um livro que ele explica a relação da macroeconomia, a questão do consumo, investimento, com o emprego, questão da taxa de juros, o gasto público. Então, é da editora Elsevier, editora Campos. O livro foi lançado, se eu não me engano, em 2007, tá? 2007, tá? Não é um livro muito velho, não é um livro difícil, não é um manual de macroeconomia muito pesadão, é um livro bem didático do professor João Sixu, tá bom? Não estou fazendo jabá para ele não, só uma dica de um livro para quem quer entender um pouco mais de economia. Ele é keynesiano, mas não é um livro estrito senso keynesiano, é uma explicação muito boa sobre as relações de macroeconomia, certo? Tá? Ele inclusive recapitula várias questões, tem quase nada de equação, muito pouca coisa de gráfico,
apesar disso, muito didático, pedagógico, inclusive para pessoas que não são economistas, tá? Então fica aqui a dica para vocês lerem, certo? Detalhe como funciona o sistema financeiro brasileiro, faz algumas recapitulações do tempo presente, quer dizer, até 2007, o livro de antes da crise econômica de 2007, né? Mas ele dá uma dicas assim de por que a economia não era FHC. Foi uma época que a economia andava em soluço e fazia o chamado voo de galinha, e como foi diferente ao longo dos anos Lula, né? Foi um pouco diferente. Houve pequenos ajustes na economia, embora também várias armadilhas, né? Que ele critica já antes. Então fica aqui a dica. Foi meu professor na faculdade, professor João Siquissu. Não estou fazendo o jabá dele, tá certo? Tá? Fica aqui a dica do livro Emprego, tá? Juros e câmbio. Inclusive a questão das contas externas brasileiras, o balanço de pagamento, a questão do dólar. E o dólar essa semana deu uma nova disparada. Puff! Né? O governo parece que deu um salto. Inclusive hoje, dia 14, a Bolsa de Valores teve uma forte queda. Né? Aquela bolsa que estava no frenesi do Bolsonaro, né? Já não está dando aquelas respostas. Né? A gente, inclusive, foi um alvo aqui do nosso programa. A gente falou, inclusive, sobre risco Bolsonaro e o fim do rally que estava acontecendo. Fica aí a dica. Os vídeos estão salvos lá no nosso perfil do Facebook, como também no nosso canal do YouTube. Então vai lá no canal do YouTube, Economia Fácil, se inscreva, aperta o sininho também, vai lá, assista o vídeo, tá bom? Não deixe de dar o like no vídeo, naquele e nesse aqui, tá bom? Então eu vou encerrar, queria agradecer, né? Um feliz feriado para todas e todos. Dúvidas, críticas e sugestões, deixam aqui uma mensagem no nosso perfil aqui, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Manda um e-mail lá para economiafácil@gmail.com, tá bom? Então, e amanhã é sexta, mas eu já vou avisando, eu não vou fazer o Economia Fácil versão reduzida, tá bom, Antônio? Então, pedi para ele subir aí uma reprise. Amanhã, por conta do feriado, tem alguns compromissos pessoais. Não vou poder fazer, mas de segunda a sexta, mais ou menos 8h30, 8h45, o Economia Fácil versão estendida, tá bom? Um forte abraço, já estourou o tempo aqui, então, já completando o tempo, eu queria mandar um beijo e abraço para todas e todos, agradecer pela audiência. E quinta-feira que vem a gente volta aqui às 20 horas com o Economia Fácil versão estendida, tá? Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Vou dar uma dica pro final, ó. Antônio, antes de interromper, eu vou estar ministrando um curso, tá bom? É um módulo, na verdade, do curso de Introdução à Economia Solidária, pela Prefeitura de Niterói, que eu fui convidado, lá na Casa Azul, que é o Centro de Referência em Economia Solidária, que fica lá na Avenida Amaral Peixoto, 901, no centro de Niterói, das 14 às 17 horas. É o módulo 4 do curso de Introdução à Economia Solidária. Eu vou falar sobre associativismo e cooperativismo, gestão democrática, como montar e fazer parte da economia solidária, empreendedorismo cultural e social e formação de associações e cooperativas, tá bom? Segunda-feira, dia 18 de novembro, das 14 às 17 horas. Inscrição é franca, tá bom? Tá? Vai lá, participa desse módulo e tem outros módulos desse curso. Esse curso está aberto para você que quer ser empreendedor de economia solidária, tá bom? Agricultor familiar, micro e pequeno empresário, tá bom, gente? Um forte abraço, tchau, tchau. Abraços e beijos. Até o nosso próximo programa. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Siga aí na nossa programação. A live se encerra, mas vai lá para o nosso site www.clwebradio.com ou ouça lá, digite pelo aplicativo. Tchau, tchau. Antônio Figueiredo, forte abraço. Muito obrigado aí pela parceria do programa de hoje. É com você aí no estúdio.
transmitindo, mas ele não vai entrar agora ao vivo, botando aí, seguindo com a programação da nossa web rádio. Tchau, tchau, gente. Encerrando a live.